Começando então, meus irmãos, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia aos que nos assistirem posteriormente ou pela internet. Eu não sei se está sendo transmitido ao vivo ou não, mas nós vamos começar uma série de estudos em Apocalipse. O objetivo desses estudos em Apocalipse é a gente fazer um treinamento de estudo da Bíblia, um treinamento de como você vai estudar outros livros. É verdade que cada livro tem coisas específicas de como estudá-lo, que nós já vimos aqui alguns deles no Novo Testamento. Mas esse método que nós vamos trabalhar, em alguns aspectos, embora Apocalipse seja bastante particular, uma literatura muito particular, a única do Novo Testamento com essa característica, para mim, a única da Escritura, embora exista livros como Ezequiel e Daniel, que tem funções apocalípticas, funções escatológicas. Apocalipse é único no modo como ele trata a realidade. Vocês vão ver isso à medida que a gente vai estudando. Mas há algumas coisas básicas do que a gente vai fazer que você, em todo o texto que você for ler, você deve aplicar. Primeira coisa importante a gente aprender é que livros da Bíblia, para serem bem estudados, têm que ser estudados por completo. Imagina só que o Neilo escreve para Lara uma carta, né? O Neilo viaja, vamos pensar em um lugar para o Neilo viajar a serviço lá no Mackenzie. Neilo viaja para Nova York. Mackenzie fala assim: Neilo, nós estamos precisando fazer uma pesquisa nos restaurantes de Nova York, para ver os bons restaurantes, fazer uma pesquisa. Mas o Mackenzie resolveu fazer isso. Manda o Neilo para fazer essa pesquisa. Mas o Neilo, cansado de ir nos restaurantes, com saudade da Lara, começa a escrever uma carta. Lara, querida, estou aqui em Nova York, escrevo para você essa carta. Sofrendo, acabei de comer uma lagosta aqui no restaurante X, mas lembrei de você. Lembrei de você. Aí ele começa a contar como foi difícil passar aqueles dias de restaurante em restaurante, um mais chique que o outro, mas assim era. Porque ele descobriu que nesse exílio onde ele estava, ela era muito importante para ele, mais que a lagosta. Então assim, lá e tal. Só que a Lara recebe a carta. Só que a Lara resolve ler a carta assim: estou com preguiça de ler essa carta. Eu vou ler só um pedaço hoje. Aí ela lê aqui uma frase que ele postou assim: as lagostas estavam maravilhosas. Aí ela vai: puxa, nem eu só pensou na lagosta, não sentiu saudade de mim. Acho que eu não tenho valor para ler. Aí no outro dia ela lê mais um pedaço, ela salta, o Neilo escreveu demais, a carta é muito longa, então eu vou ler um outro pedaço. Aí ele fala assim: você não acredita como as coisas aqui são bonitas. Está vendo? O Neilo não lembrou de mim nessa viagem. Lógico, guardadas as devidas proporções, às vezes a gente faz isso com uma palavra. A gente quer ler a carta de Deus para nós, picados. Ou a gente quer selecionar só a parte boa, né? Ou a gente não tendo uma visão do todo, nós perdemos a essência do ensino. Então você tem que começar a aprender a estudar a palavra do Senhor, pegar esses livros, lembrar que esses livros são 66 livros da Bíblia. Eles precisam ser compreendidos dentro do seu todo. É lógico que alguns são mais difíceis que os outros, porque são mais extensos. Alguns têm uma linguagem mais difícil que outros. Alguns têm uma proposta mais difícil que a proposta do outro. Mas você tem que estudá-los mais completamente. Nós temos que aprender, adquirir o hábito de estudar livros completos da Bíblia. Porque nós continuaremos meninos na fé enquanto a gente ficar vivendo de comprimidinhos de versículos. Deixa eu pegar um comprimido bíblico. Tem um versículo. Porque é lógico, pastor, a gente não tem tempo de ler. Eu acho que a gente é muito imediatista no estudo da palavra. A gente quer ler, já retirar o ensino, já ter uma coisa nova para a vida e sair feliz, vivendo o cristianismo. Se fosse assim, o Senhor não escreveria livros, escreveria pequenos provérbios populares, ele enviaria seus profetas com caixinhas de promessas,
Deixa eu ver o que Deus tem para hoje. Nós precisamos amadurecer. O amadurecimento na fé virá através de leituras mais consistentes da palavra do Senhor. Por isso eu estou pedindo para vocês precisam estudar mais, aplicar o que vocês aprendem. Eu pedi para vocês fazerem a leitura de Apocalipse. Alguém fez essa semana a leitura de Apocalipse? Fiz o começo do livro. O começo do livro. Leu as cartas, os 2 primeiros capítulos. Não, capítulo 2, né? Capítulo 2 e 3, até o 4. Vamos na primeira etapa. Vou voltar a dar o dever de casa. Vocês precisam ler. Precisam ter uma noção. Se vocês têm uma noção do que está aqui, a aula vai fluir mais rapidamente. Vocês vão poder trabalhar comigo. E não trabalhar depois que eu trabalho. A gente vai trabalhar juntos. Precisamos estudar juntos. Mas vamos lá. Mesmo vocês não tendo livro, o que vai acontecer hoje, nós vamos fazer uma divisão da estrutura deste livro, só para vocês perceberem algumas coisas, tá bom? Abra aí Apocalipse. Nós não vamos fazer uma leitura, versículo por versículo de Apocalipse. Não vamos ficar explicando o que é aquele chifre na cabeça daquela serpente, na cabeça daquele leão, que o leão não tem chifre, mas Apocalipse tem. Nós não vamos ficar olhando essas coisas, né? Nós não vamos ficar tentando tratar a simbologia do livro de Apocalipse como se fosse o fundamento do livro, porque não é. O fundamento do livro de Apocalipse não é aquele monte de simbologia. Vamos pegar um só para a gente ficar assustado um pouquinho? Vamos? Pode falar, Sal. Não sei se todo mundo acha tão difícil quanto foi para mim a leitura de Apocalipse. Né? E aí uma coisa que me ajudou bastante, foi quando eu fui na Sociedade Bíblica, eu comprei, eu acho que era R$5 ou R$10, um DVD todo o Novo Testamento em áudio. Está no meu celular hoje. Então, assim, De uma maneira, a leitura. E você, é igual mesmo texto, é a Almeida lida. Certo. Só isso, não foi nada alterado, não. Isso me ajudou bastante a entender o texto, impressionante. Como ficou fácil. Porque até a nossa leitura já reflete um pouco o nosso entendimento dos textos, né? É verdade. E eles dividiram, se distribua, se você quiser, pode copiar, sem tanto ter problema. Quem quiser, se não tem esse material, Está aqui no pegar o cartão. quem quiser, tá aí. Uma boa. E eu trago o DVD. Vamos lá, gente. Abra aí capítulo de número 13 de Apocalipse. Verso de número 2 e 3. Alguém lê pra gente? Capítulo 13, verso 2 e 3. Não tem acordado. Pode ler. Ser vigilante e consolida o resto. Não, capítulo 13. Desculpa, eu falei errado. Capítulo 13. Desculpa. 13, 1 e 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e olhos como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a vista. É importante, essa descrição ela tem importância? Tem. Essa descrição tem valor. Essa besta ela era semelhante a leopardo, ela tinha pés de urso e boca de leão. Bom, é até difícil imaginar como é que é esse ser, né? Ela tem importância? Tem, senão o João não teria descrito, senão não teria tido essa visão. Entretanto, irmãos, ela não é o centro da mensagem de Apocalipse. Às vezes a pessoa não lê Apocalipse e diz, eu não entendi isso aqui, o que isso significa? Então eu quero tirar esse foco que é tão comum nos leitores do livro de Apocalipse. É o foco de ficar tentando adivinhar o que significam esses símbolos, essa simbologia. Tá? Mas eu consigo aprender a interpretar essa simbologia? Sim, existem alguns princípios para isso. Nós vamos trabalhar com eles mais à frente. Mas eu quero, antes de tudo, falar, esse não é o foco de um estudo no livro de Apocalipse. Porque você imagina, se para ler Apocalipse nós tivéssemos que entender toda essa simbologia,
Se fosse assim que a gente aprendesse com o Apocalipse, nunca a gente ia aprender com o Apocalipse. Porque quem diz que a nossa interpretação simbólica aqui está correta? Quem pode nos explicar? Será de fato mesmo que o fato de ter uma boca de leão tem a ver com a maneira como ele fala, com a intenção de nos tragar, como diz lá Pedro, que o leão está ao redor, procurando a quem tragar? Nós vamos ver por que a boca, por que palavras, por que tudo que sai da boca é importante no livro de Apocalipse. Por exemplo, aí no capítulo 12, olha só, verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olha como a palavra boca, ela está presente ali no livro do Apocalipse tantas vezes. Quem disse que a nossa interpretação disso está certa? Como a gente pegar outros textos que nos ajudam. Então há princípios, mas ainda não é o mais fundamental no livro de Apocalipse. Algumas coisas a gente precisa aprender no livro de Apocalipse. Bom, vamos voltar lá no capítulo de número 1, os primeiros capítulos. Primeira coisa, vamos tentar dar uma olhada geral sobre as estruturas do livro de Apocalipse. No capítulo de número 1, nos versos 1 até o verso de número 3, nós vamos ter uma pequena apresentação do livro de Apocalipse. Alguém lê para a gente esses 3 versos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Assim, a primeira coisa que se destaca neste livro é que este livro ele é escrito, nos é enviado da parte de Jesus Cristo através de João, da visão que João tem de Jesus Cristo, e o objetivo tem a ver com seus servos. Então, assim, este é um livro que tem tudo a ver com a nossa vida enquanto servos de Jesus Cristo. Curiosamente, ele nos coloca na posição de servos aqui, servos de Jesus Cristo. Isso que já é importante. Há a necessidade de termos uma visão clara de Jesus e de nós, e dessa relação. Por isso você vai encontrar em Apocalipse que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós somos seus servos. O servo aqui, a palavra servo no grego é uma palavra conhecida de vocês conhecem, né? Vamos escrever aqui em doulos, em português. Como é que a gente fala isso? Transliterado para português. Doulos. Tá? A gente, na verdade, a palavra servos é a palavra escravo. Existe, quando a gente traduz aqui para servos, a gente já dá uma diminuída um pouco no peso, na força, né? Porque a ideia de escravatura para nós, para o Ocidente, especialmente o Ocidente americano, né? O extremo Ocidente, a América do Norte, a América do Sul, a América Central, a ideia de escravatura é uma ideia extremamente negativa. Não que para os outros não seja, mas para nós ela tem uma conotação muito negativa. Então, quando a gente fala escravo, a ideia de ser escravo, uma coisa assim, dói um pouco. Você é um escravo de Deus. O que você acha quando você ouve assim? Deus te fez um escravo. Não dói um pouco no ouvido, Adriano? Deus te fez uma escrava dele? Não dá um. Imagine se a gente, Deus escreveu este livro para os seus escravos. Não dói para a gente, para vocês, gente? Deus incomoda isso, incomoda. Já sou tão escravo. Você fala, repete. Mas já sou tão escravo. É bom ser escravo? É? Eu não ligo de ser escravo de Deus, eu já sou escravo das coisas, da família, do trabalho, mas no sentido negativo. No sentido negativo. Deixa eu contar uma história para vocês, a história de um homem. Ele viveu na Inglaterra por volta dos anos
1700, no auge da escravatura americana, né? Antes daquela guerra chamada Guerra de Secessão e tudo mais. E ele ficou muito rico, esse inglês ficou muito rico. Mas ele, nesse período, fez uma viagem para os Estados Unidos para comprar terras. Os ingleses ricos faziam muito isso. E como todo inglês rico que viajava para os Estados Unidos, ele tinha que passar pelos pontos turísticos. E ele resolveu passar pelo ponto turístico daquela cidade do jazz, como é que chama? New Orleans. Havia em New Orleans um ponto turístico que todo visitante, principalmente os ingleses, queriam passar, que era o mercado geral de escravos de New Orleans. Ali os vendedores de escravos colocavam pessoas em exposição e os compradores davam lanças. Ele foi para aquele ponto turístico só para olhar. Ele não era favorável à escravatura. Ele foi para ali para olhar. E ele ficou vendo várias pessoas assim. Ele notou, ele pôs os olhos numa escrava, uma negra bonita. E ele ficou parado ali olhando. E ele, por acaso, ficou ao lado de dois homens que estavam dispostos a comprar aquela negra. E eles comentavam entre si o que fariam com ela se a comprasse. Quando estivesse à venda, eles iam dar lance para comprar, o que eles queriam fazer com ela. Era uma moça bonita, eles queriam aproveitar aquela beleza. E ele ficou muito indignado. Aí quando o leiloeiro, né, começou a anunciar que ela estava à venda, começaram a dar os lances, ele levantou a mão e disse: eu pago o dobro de qualquer oferta por esta mulher. E ele a comprou pelo dobro do preço. Aí ele foi até ela, foi retirá-la. Quando ele a retirou da plataforma, enquanto a chama, cuspiu no cara dele. Porque ele imaginou que ele ia fazer o dobro também. Aí ele limpou e foram, caminharam. Ele tinha alugado um pequeno escritório na cidade. Ela foi calada, ele também. Chegaram ao local onde ele tinha esse escritório. Ela permaneceu num determinado lugar. Ele pediu ao contador alguns papéis, ele fez alguns papéis, assinou e a chamou. E deu a ela esses papéis, a carta de alforria. Ela cuspiu no cara. Já não queria ir para os anuncios fazer isso. Ele falou para ela: mas você não entendeu? Estou te dando alforria. Estou te libertando. Ela ficou confusa. Isso é só verídica. Ela ficou confusa. Eu não estava entendendo naquele momento. Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou para ele assim: bom, você pagou o dobro do preço para me libertar assim. É isso mesmo. Ela chorou novamente. Ela falou: eu te peço só uma coisa. Posso te pedir uma outra coisa? Eu posso ser sua escrava voluntariamente de agora em diante. Esse é o sentido de escravatura bíblica. É que Deus nos liberta para sermos seus servos, para vivermos para um Senhor que nos ama. Jesus Cristo está escrevendo para seus servos. O livro do Apocalipse é um livro que nos revela que estamos vivendo para o melhor de todos os senhores e que nós devemos encarar esta vida nessa perspectiva. Esse é o ponto que nós vamos começar a estudar o livro do Apocalipse. Então veja, logo na abertura existe a necessidade de que isso esteja na nossa mente. É por isso que ele diz que é bem-aventurado quem lê esse livro. É por isso que é uma pessoa feliz, é por isso que é uma pessoa que encontra paz, que entende essa relação. Essa é a relação que a Bíblia quer que a gente entenda. O livro de Apocalipse é só o culminar dessa mensagem.
Mas ele vai passar por outros aspectos. Deixa eu marcar aí os capítulos iniciais. Vai lá no capítulo de número 22. Vai lá no capítulo de número 22. A ideia de bem-aventurança, ela está do começo ao fim, impregnada nessa mensagem. Olha o versículo de número 14. 22:14. Alguém lê para a gente? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Maravilha. Volta um pouquinho antes aí, no capítulo de número... Oh meu Deus, onde que está? Perdi. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Fugiu. Onde está, meu Deus? Devolve a parte da vida. Não, está aqui. É eu que tenho que devolver a minha mente. Aqui, capítulo de número 14, verso de número 13. Foi? Isso. Não, mas um pouquinho depois disso, vai bem bem os mortos, que desde já morrem no Senhor. Alguém lê aí? Então ouvi a voz dos céus dizendo e difere. Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, assim, meus irmãos, essa ligação de bem-aventurança com Cristo é maravilhosa neste mundo. Mas a bem-aventurança está em a gente compreender esse sistema aqui. O que é ser um servo do Senhor é viver na perspectiva de que longe dele é que nós estamos mal. Nós nos voluntariamos agora, nós somos comprados, nos foi dada uma condição de existência maravilhosa. E agora o que é interessante é que antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo, mas esta é uma escravatura que não tem aquele sentido de peso, de sofrimento. Essa é a ideia bíblica, de que agora nós servimos ao Senhor de coração. Nós temos que servir, porque servir é o melhor para nós, mas nós fazemos isso com alegria. E o contexto do livro de Apocalipse seria importante para nos ensinar isso. Nós vamos ver alguns detalhes que são bem importantes. Vocês perceberem então a bem-aventurança em toda a presença desse livro? Isso é um ensino bíblico. Este é um ensino bíblico, que você será feliz, bem-aventurado, à medida que você tiver discernimento que a sua vida pertence a Deus. É que a gente é tão mesquinho, né? A gente faz o quê? A gente vive para a gente mesmo. Nós vivemos para nós. Até Deus nós buscamos com a nossa causa. Eu preciso de Deus, porque eu preciso disso. Preciso de Deus, porque olha, problema em casa. É difícil você ver um crente dizer, eu preciso de Deus, porque eu preciso fazer a obra do Senhor. Eu preciso anunciar o Evangelho. Deus tem que me dar força, por isso eu vou buscar Deus, porque eu quero sair fazendo a obra pelos outros. Sempre a gente está muito concentrado nos nossos próprios interesses. Então o livro de Apocalipse será um livro de quebrantamento. Será um livro de quebrantamento. Primeira coisa, então você vê aí o capítulo de número 1, tem toda esta introdução. Dos versos seguintes, do verso 4 até o verso de número 8, a introdução da pessoa de Cristo, da personagem principal deste livro. Este livro nos apresentará 3 personagens principais. Elas dividirão o espaço neste livro. A principal delas é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A segunda personagem, esse grupo aqui chamado de escravos, de servos, que é a Igreja de Cristo. É a segunda personagem importante deste livro. E uma terceira personagem que nós vamos incluir nesse nome, os inimigos de Cristo, que porque são inimigos de Jesus, tornam-se também inimigos da igreja. Essas 3 personagens estão dividindo este livro, o espaço deste livro. Ok? Então, este livro também se destina a essa ideia de mostrar como Cristo protegerá e guardará a sua igreja e como esta igreja luta contra os inimigos de Cristo Jesus. Então, e você perceberá que a vitória da igreja não é a vitória da igreja, mas a vitória de Cristo.
Quem escreveu um livro muito interessante sobre Apocalipse, que vale a pena você ter, é um livro bom de ler, fácil, foi William Hendrickson. Ele escreveu o livro Mais que Vencedores. Ele trata do livro de Apocalipse. Boa parte do que a gente vai conversar aqui tem a ver com o que o Hendrickson escreveu, porque foi o livro que primeiramente eu li quando fui começar a aprender sobre o livro de Apocalipse. Tá? William Hendrickson, Mais que Vencedores, para quem gosta de boa literatura. Então você tem toda uma apresentação, e essa apresentação ela tem a ver com a pessoa de Jesus. Ele é central. Então você vai ver do verso de número 9 até o verso de número 20, aquela visão do Cristo glorificado. Nós não vamos ler todos os versículos, senão o tempo não dá, né? É só para você ter essa ideia. Olha só o capítulo de número 2. O Neil leu lá o capítulo de número 2. A carta às igrejas. Então a gente já percebe agora a segunda personagem sendo descrita. Tá? Você vai ver essa segunda tarefa do livro, que é mostrar a igreja. Enquanto ele mostra Cristo perfeito e glorioso, ele mostra a igreja sofredora e imperfeita. Já perceberam isso aí quando leram? Vamos pegar alguns exemplos? Olha lá, capítulo 2, verso de número... vamos pegar aqui um exemplo. Verso de número 5. Não, verso de número 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta para as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o meu candeeiro, caso não te arrependas. Então o que você percebe aqui, um Cristo perfeito e uma igreja em crise, uma igreja em luta. Ela tem coisas boas. Ele diz assim: conheço as suas obras, eu sei que vocês suportaram homens maus aí, sei que vocês fazem coisas interessantes, coisas boas e positivas, mas eu tenho contra ti que ainda assim vocês se permitem abandonar o primeiro amor. Em outra igreja, que vocês amam, se aproximam demais da idolatria. Para uma outra igreja, que vocês de alguma maneira, vocês acabam vivendo como se não tivessem vida. Por exemplo, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome que vives, estás morto. Veja, a crise na igreja, a luta de todo crente, que é a luta entre o bem e o mal dentro de nós, né? É a luta da carne contra o espírito, a luta da luz contra as trevas. Então, esses 2 capítulos, ele olha para a igreja com realidade. É o dia a dia que está sendo montado aqui. Você não vive luta assim? Você não vive essa dificuldade? Eu acho que está falando que ele está sendo oprimido. Sim. E a maior opressão que eu acredito que acontece no nosso coração, não posso sair da minha parte, a maior opressão que existe é a opressão da gente saber que deveria fazer o bem e não faz. Como é duro, né? Como é duro a gente saber que devia tratar melhor o esposo, que devia tratar melhor a esposa e não faz. Como é duro a gente saber que nós deveríamos ler mais a palavra e a gente não lê. Como machuca o coração da gente quando cai a nossa ficha que estamos fazendo errado as coisas. São Paulo fala: faço O bem que eu quero, não faço. Como é duro a gente ter que parar e ouvir de Deus mais uma vez. Ele não é a prioridade do nosso coração. Veja, a igreja está em crise. Essa crise é provocada pelos inimigos, é provocada pela própria inconstância da igreja. Então o livro de Apocalipse é um livro que vai nos socorrer nessa fraqueza. É um livro que vai nos ensinar como vencer essas fraquezas. Por isso que ele é tão importante para a igreja no tempo de João. Olha para a igreja no tempo de João. O tempo de João era tempo de perseguição. O próprio João está exilado na ilha de Patmos. Era um tempo em que, quando você vê as descrições desses 2 capítulos, 2 e 3, você percebe que parece que a igreja perdeu o rumo, parece que a igreja perdeu a referência. É fácil a gente dar chapuletada neles. Como abandonar o primeiro amor, né? Bom, isso a gente só faz quando a gente não tem
a ousadia espiritual de olhar para a gente mesmo. Mas olha, eles estão perdendo casa, estão perdendo família, eles estão tendo que mudar de cidade por causa do nome de Jesus Cristo. Eles estão perdendo cidadania. Você pode ler aqui nos textos, aqui, você vai ver que eles perderam cidadania. Havia referências do dia a dia que deixaram de ser referências para eles, porque eram cristãos. Eles estavam abandonando a fé, eles estavam se envolvendo com o esquema daquele mundo, mas eles estavam numa situação de perseguição. E João, então, tem essa visão na qual Jesus Cristo fala: meus servos, como diz a música, não temam. O servo, não tema. Sei que é difícil, mas confie em mim. Essa perspectiva de aprender que essa realidade aqui é controlada por uma realidade que está acima de nós, que é Cristo no controle de todas as coisas. Este é o tema que vai começar no capítulo de número 4. Olha lá. Então, se vocês perceberem, vou apagar aqui. No capítulo de número 1, nós temos a apresentação do Cristo perfeito, né? Nós temos a apresentação do Cristo glorioso. E a relação que Ele quer ter com a sua igreja. Nos capítulos 2 e 3, nós temos a crise da realidade. Os dois capítulos trabalham com o ambiente da terra. A igreja sendo perseguida, sendo presa, crentes, em lugar de agirem como pessoas vivas, agindo como pessoas mortas. Crentes que se acham o máximo, como Laodiceia, se acham o máximo, mas eles são cegos, pobres, estão nus e não percebem. Eles se acham ricos, mas são pobres. Crentes que vivem de uma certa maneira muito hipócrita. Apesar da gente ter uma carta muito positiva aqui, que é a carta da igreja de Filadélfia. Não há ali em Filadélfia uma vontade de um defeito daquela igreja. Porque também há crentes que estão firmes, mas nem assim quer dizer que eles estejam seguros nesse mundo. Eles também são perseguidos tanto quanto os outros. Então essa é a realidade da crise. No capítulo 2, a realidade, essa crise da nossa realidade. Mas nos capítulos 4 em diante, do capítulo 4, eu vou dizer do capítulo 4 até o capítulo de número 20, nós vamos ter uma grande etapa deste livro que aponta para o que a gente vai chamar de uma supra-realidade, que controla a realidade que nós vemos. Então olha só, no capítulo de número 4 você vai ter a visão do trono. Então, ó, João, deixa eu falar uma coisa para vocês. Escreve essas cartas aqui, 7 cartas para as igrejas. Vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, está tudo isso acontecendo. Mas agora, João, olha para o céu, olha para o alto. Aí capítulo 4, alguém lê aí verso de número 1 e 2. 1, 2 e 3, perdão, de 1 a 3. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu no trono, e no trono alguém sentado. Então, perdão, pode ir. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, olha só. João, você vê tudo isso aí? Deixa eu te mostrar o que acontece. Quando a gente diz depois dessas coisas, é como se estivesse dizendo além dessas coisas. João, eu quero que você aprenda a além. Cristo está no trono. A igreja está sendo perseguida, sua cidadania está sendo retirada. Vocês estão vivendo um ambiente de insegurança. Vocês erram muitas vezes, vocês também acabam pisando a bola, João. Sim, mas João,
lembre-se de uma coisa que nós não podemos esquecer. Quem está no trono é Cristo. Há uma supra-realidade acima de nós, gente. O livro de Apocalipse é um livro para você escapar de viver uma vida concentrada numa esfera que não é toda a realidade. É real isso aqui que a gente vive, mas é tão real quanto isso que Cristo está no controle de todas as coisas. Esse sempre foi o princípio da Escritura, de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e todos os que nele. É viver aquilo que a gente já disse do princípio escatológico dos apóstolos. É viver esse princípio escatológico, esse princípio de que existe uma realidade, que a história vai para o fim. E quem controla essa realidade? Cristo. A supra-realidade, Cristo, o Senhor de tudo. Então, quando esses capítulos aqui, do capítulo 4 até o capítulo 20, nós vamos ver que o livro de Apocalipse vai se dedicar a mostrar como é que Cristo vai resolver essas coisas todas. E como que nós vamos nos envolver com essa solução. Porque existe uma ligação entre nós e Cristo que ela é muito íntima. Nós somos servos do Senhor, Ele nos comprou. Ele nos ama. Aquelas promessas que Ele havia feito, eis que estarei convosco todos os dias, elas não foram suspensas até a volta de Jesus. Ao contrário, aquela promessa está presente aqui. Ele continua conosco e controlando as coisas da nossa vida, e não só da nossa vida, mas da própria existência. Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí a estrutura do livro, tá bom? Se tiver alguma pergunta para fazer. Tá legal? Vai lá. A realidade é maior, a realidade também é agora. Certo. E isso está dizendo que vai vencer, que vai mostrando como ele resolveu coisas até essa realidade ficar mais clara dentro do trono. Mas sempre haverá uma supra-realidade, mesmo quando a gente estiver na eternidade. Ali nós teremos uma percepção mais clara dessa supra-realidade, porque não tem escamas nos nossos olhos, o pecado é retirado. Mas ela sempre haverá. Mas essa série de eventos que tem nesse intervalo, o senhor tem um eixo de esclarecimento deles, assim, não pela simbologia. Não temos, nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar esses capítulos aqui, como é que esses capítulos explicam essa supra-realidade e essa realidade. Porque o motivo desses capítulos falarem da supra-realidade não é para a gente ficar sabendo o que acontece lá, é para a gente entender o que acontece aqui. Tá? É porque é como se o capítulo 4 abrisse um fato de que esse está no trono. Sim, exatamente. O trono é importante no capítulo 4, porque no trono é que a gente não vai explicar. Bom, eu posso começar, né? Mas assim, a ideia é que a visão do trono é importante porque a primeira coisa que João vê é que tudo vem, tudo converge para o trono e tudo sai do trono. Isso você vai perceber. Quer ver? Vamos voltar lá no capítulo 4. Por exemplo, verso de número 4. Olha, presta atenção no como o versículo começa. Feliz, né? Terminou a pergunta? Sim. Como é que essas coisas acontecem? Aí eu falei assim, a gente vai trabalhar exatamente com isso. Que aí isso é certo, né? Eu estou explicando como é que funciona para a gente, a hora que for ler, tentar não se perder. Olha só, começa o versículo 4. Ao redor do trono. Tudo acontece ao redor do trono. Há uma centralidade do trono na existência. Veja, essa visão é uma visão da realidade. Supra, mas da realidade. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está concentrado no trono. Cristo é o centro do universo. Paulo já disse isso. Em Efésios capítulo de número 1, assim, que na boa vontade de Deus, no beneplácito de Deus, o que ele fez? Fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tá? Então, Cristo é o centro de tudo. Ao redor do trono há 24 tronos, assentado nele 24 anciãos, vestidos de branco. Olha só o verso 5. Do trono
saem relâmpagos. Tá certo? Se você não perceber essa centralidade do trono, você não perceberá o que o livro de Apocalipse quer te ensinar. É justamente o fato de Cristo dirigindo todas as coisas. Por exemplo, capítulo 5. Aquele que está sentado no trono tinha um livro escrito diante dele. Este livro estava todo selado com 7 selos. João entendeu que aquele livro era um livro muito importante, que aquele livro precisava ser aberto. E João chorou, porque não havia quem abrisse o livro. Aí o anjo do Senhor fala com João, diz assim: não chores, que o leão da tribo de Judá, em referência a Jesus, aquele que está sentado no trono, ele tem autoridade para abrir o livro. Ele vai abrir o livro. Isso traz paz para João. E quando ele abre o livro, explode o louvor. Porque todos os seres estavam aguardando o abrir desse livro. Todos os anjos, todos os serafins, querubins, todo o exército dos céus e todo o mar de vidro que representam os homens que estão lá, estavam esperando o abrir deste livro. E quando ele começa a abrir os selos, são 7 selos. Aí você vai ver no capítulo 6 a abertura dos selos. Vocês perceberam aí, né? No capítulo de número 6, vocês vão ver, o livro era selado, com 7 selos. Aí, o primeiro capítulo, que é o capítulo de número 5, o importante é a visão do trono daquele que tem a dignidade para abrir os selos. Ele é o único que pode fazer isso. Não podia ser outro. Por quê? Porque toda vez que ele abre os selos, uma série de acontecimentos começam a ter lugar na história. Ele está dizendo assim, o que ele está dizendo para nós? Cristo controla a história. Nós vamos ver os selos depois. Você perceberá, vamos pegar um exemplo. Primeiro selo, capítulo 6. Alex, lê para a gente aí. Versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nessa linguagem de Apocalipse, o selo, ele abre um acontecimento. Nesse caso, o cavaleiro que sai para vencer. Isso só acontece porque houve uma ordem do trono. A realidade, ela só acontece quando tem uma ordem do trono. Nós precisamos desse discernimento, tá? É isso que o Apocalipse está nos dando. Mas depois nós vamos ver com mais detalhes essas coisas todas. Conceito de soberania. Conceito de soberania. servidão. Veja, nós só podemos servidão, porque se tudo que acontece é uma ordem que sai do trono, e no trono está alguém que me ama mais, tudo que deu a vida por mim, é o conceito de segurança, é o conceito de providência, é o conceito de paz, vida. Jesus chama para si essa responsabilidade, mesmo antes dele subir ao céu, ele diz: a minha paz vos dou. Ele não estava tratando apenas de conceitos de paz éticos ou morais. Ele estava falando de como ele iria controlar a nossa própria realidade. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. É crer em Deus, crer também em mim. Essa é sempre uma expressão. Marca aí Apocalipse. Vamos voltar lá em João 14. Não sei se vocês já pararam para isso, né? Para pensar nisso. Como é que vocês leem capítulo 14 de João, verso 1? Alguém lê para a gente? Sabe de cor? Sabe de cor esse versículo? Quem sabe? Não, João 14, 1. João 14, 1.
Não se turbe o vosso coração. Deus fez também na casa do Pai. Não, ele já está no 2. Não se turbe o vosso coração. Você disse assim, credes em Deus, credes também em mim. Como é que vocês interpretam só esse versículo? O que vocês acham que ele está dizendo? Como vocês interpretam? Vai lá, gente, arrisca aí. O que Jesus está pedindo? Vai lá, Alex. Sei que você está assim, querendo soltar o seu eu teológico. Com certeza. Ele está preso uma visão bem distante, até de chegar aqui. É uma afirmação, né? Credes em Deus. Credes em Deus quando fala, credes em Deus, Deus Pai. Sim, Deus Pai. O Filho. Certo. Né? Então, assim, na própria Bíblia fala que se não crê no Filho, também crê no Pai. Certo. Então, eu entendo como uma reafirmação, autoafirmação. De repente pode ser assim. Mesmo nos problemas de aflição, tribulação da nossa parte, nossa tendência é nos afastar de Deus e de Jesus. Eu creio que está falando, mesmo nesses problemas, nós temos que nos aproximar mais de Deus, mas crer em Deus como no Pai, mesmo na tribulação. Porque se você, quem vê o Filho, vê o Pai. Está no contexto. Então, agora as tribulações, você fala assim, meu filho, meu eu não creio em Deus, só creio só no Filho, né? Mas eu creio que nós vamos dessa forma. Mesmo nós temos tribulação, nós não devemos abandonar nossa fé em nada. E a nossa fé está em Deus, porque é através de Deus que nós não chegamos a. Não é Cristo que nos impulsiona a Deus, é Deus que nos desce o nosso coração para que nós nos voltemos a Cristo. Eu vejo assim. Entendi. Mas vamos lá. Pode? Eu entendo assim. É a sensação que você tem quando você fala do nosso coração. A gente está falando dos discípulos porque, infelizmente, ainda tinha algumas incertezas que eu trancava quem ele era enquanto Cristo. E aí, a partir disso, ele diz: olha, não se preocupa, gente, não se preocupa, não. Certo. Mas se você crê, você tem que acreditar também. Certo. É no sentido de reforço da cristandade dentro de Cristo, do próprio Cristo. Não é? Ele está se dirigindo ao povo que aguarda o Messias, sempre, agora até hoje. Ele está dizendo, acreditem, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o que vocês estão esperando. Eu acho que é escatológico, ele até vai dizer na casa do Pai, antes de morar. Eu gosto de fazer a leitura desse texto, pontuando ele assim, que a gente tende a fazer assim, não se turbe o vosso coração, quer dizer em Deus, crede também em mim. Mas se você perceber, tem credes em Deus, crede também em mim. Vocês creem no Pai? Creem. É como se Jesus, lá em Apocalipse, estivesse com essa perspectiva. E essa tem que ser mesmo a nossa perspectiva. O Pai deu o reino ao Filho. O Pai deu o reino ao Filho. O Filho fala, ponham em mim a sua confiança. O capítulo diz assim, quem vê a mim é o Pai. Porque eu só faço o que o Pai me manda fazer. Eu vivo para o Pai. E o Pai honra a minha vida. Quando ele diz a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, é uma perspectiva escatológica de vida. É de você redescobrir a segurança que é em Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver com o contexto da igreja de João. Redescobrir segurança. Nós vivemos bem, de forma bem insegura. Eu não sei o que está acontecendo com essa tomada, ela não está carregando o computador. Quando eu ponho aqui, ela começa a piscar. E aí o computador. Não, acho que está. A bateriazinha está aparecendo lá, um xizinho. Uma coisa está errada ainda. Acho que é essa tomada. Vou tirar e deixar ele apagar. Tem um versículo
anterior ao 14, que é o primeiro do 13. Sim, que Ele nos amou até o fim. Vendo Jesus que era chegada a sua hora, né? Tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. É lógico que para mim essa é uma perspectiva que ele está falando da cruz. Como não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar. Para mim, esse vou preparar um lugar, não é que eu vou para o céu, eu vou para a cruz, que é ali onde ele prepara. É ali onde ele se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali deve ser o nosso lugar também, né? Esse é o nosso. Veja, nós somos servos, nós não somos maiores que o nosso Senhor, capítulo 13. Nossa, você fala um negócio que muita já pensou, todo mundo acha que era pagar o seu lugar do céu. Mas é natural que a gente pense assim, porque ele fala, vou preparar um lugar, a gente tem a impressão que ele vai construir a nossa casa. É exatamente. Moradas celestiais. E ele foi. E ele fez isso onde? Quando morreu e ressuscitou. Esses eventos, morte, ressurreição e ascensão, na Bíblia, eles não são tratados assim. Morte, uma coisa, ressurreição, outra, ascensão, outra. Eles são parte de um único evento. Partes de um único evento. O evento da glorificação do nosso Senhor. Ele é glorificado depois de humilhar, mas ele venceu a morte, né? É só para você ter uma ideia, Colossenses capítulo 2. Né? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos de número 13 a 15. Quem ainda não leu, por favor, fazer a leitura aí, gente. Ainda não leu. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pelas injustiças da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado os livros de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual, nos era prejudicial, removeu inteiramente e gravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfa na cruz. A cruz é a vitória. Então assim, é ali que ele assume, aí esses eventos são um só, ali ele assume o seu poder. Ele será por 40 dias ainda o Cristo vitorioso, mas não glorificado ainda. E depois ele vai aos céus e se assenta no trono, à direita do Pai. Essa é a ideia. Ele vai exercer o poder do Pai, porque o Pai dá o reino para ele. Vocês já devem ter visto isso lá em 1 Coríntios 15, quando diz que vai chegar uma hora em que ele vai devolver o reino para o Pai. Ele recebe o reino do Pai, ele reina neste período aqui, e depois ele entrega o reino para o Pai de novo. Que aí a supra-realidade vai ser governada só pelo Pai. Porque onde vai estar o Filho na supra-realidade depois na eternidade, na realidade da eternidade? Vai estar conosco. Nós vamos morar com Ele. Porque Ele é homem como nós. Nós vamos ver Deus nele. Ele é a lâmpada do jardim. Ele vai mostrar a glória de Deus. O Filho encarnado de Deus. Porque Ele está lá. Esse é o sentido. É um sentido que a nossa, por exemplo, a nossa ética celestial, ela não vai nascer em nós. A nossa ética celestial nascerá do jeito que Cristo vive lá. A gente vai chegar em casa de noite, se eu vi Cristo fazendo um negócio, fazendo aquela viagem na maionese, né? Eu vi Cristo hoje fazendo um negócio, aí a gente compartilhando. Impressionante como Cristo é bom, né? E a partir daquele momento a gente aprende, a gente faz igual, a gente sempre imita Jesus na realidade eterna. Eu também costumo chamar essas duas realidades de presente realidade, ou presente existência, e existência, supra-existência, ou realidade, aí mais para frente, realidade eterna. Tá? Bom, vamos encerrar aqui capítulo 1. 21 e 22, só para a gente ter a estrutura do livro no geral. Tá? Capítulo 21 e 22, a realidade eterna. A realidade eterna.
Então você vai ver lá descer do céu a Nova Jerusalém para morar com o Cordeiro. Não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá pecado, certo? Não haverá coisa que macule essa realidade. Então o livro de Apocalipse, ele é um livro que tem como direção isso aqui, ó. A história em Apocalipse, ela funciona assim. Ela começa na realidade presente e ela caminha para a realidade eterna, mostrando que sempre esse caminho é controlado pela supra-realidade, que é Cristo controlando todas as coisas. Nós não estamos andando sós. Os ufólogos dizem assim, nós não estamos sós, né? Os crentes também querem dizer que nós não estamos sós. Os ufologistas, para eles existem no universo outras forças que são sempre mais poderosas que nós. Já perceberam que extraterrestre é sempre mais poderoso que os terrestres? Mais desenvolvido, mas nunca aparece, são tão tímidos, né? Eles não conseguem. A gente sempre. Bom, na ficção eles sempre querem controlar a Terra e a Terra sempre vence no final. Na ufologia, para aqueles que consideram a ufologia como ciência, eles são sempre mais inteligentes e eles estão sempre observando a gente. Nunca eles vêm para cá e falam, gente, vocês estão errando. Sempre de olho, espreita, mas nunca defendem. Inteligência é esperteza, né? Oi? Inteligência falta esperteza, né? É mais inteligente, através do universo para cá de alguém que é mais burro. Falta esperteza. É que nós estamos no ambiente, gente, deixa eu falar, por que isso é assim? Porque nós estamos num ambiente cientificista. A ciência é a senhora do universo. Então, eles são sempre mais tecnologicamente avançados, mas eles não amam. Já perceberam isso? Não existe caridade de vir, poxa, eles são tão frágeis, vamos ajudá-los. Eles não sentam aqui, ó, gente, vamos, vocês vêm para as nossas universidades, nós vamos oferecer isso para vocês, um curso de pós-graduação em marketing. Né? Não existe amor. Isso é reflexo da maldade do homem, que quer ser mais que Deus, que quer tirar Deus do controle do universo. Nós crentes também dizemos, nós não estamos sós. Mas o que a nossa premissa é o amor de nosso Deus, que vem a nós. Olha a diferença. Ele vem a nós, passa a ser um de nós para nos levar a Ele. Então, o Messias dos ufologistas, os Messias são distantes. E isso aqui em todas as áreas da ciência. A nossa fé é sempre presente. Ele é homem como nós. O livro de Apocalipse, então, tem essas estruturas. Depois vocês podem agora ler e observar isso. Tá? Nós vamos estudar principalmente este ponto aqui, porque ele é central no livro. É a maior porção do livro e ela é central. É evidente que nós vamos começar aqui, mas vamos começar aqui explicando isso aqui a partir daqui. Tá legal? E vocês vão perceber que tudo caminha para um fim. Então, lição número 1, quando a gente estuda um livro da Bíblia, é tentar encontrar exatamente isso. Encontrar as divisões gerais do livro. Onde o autor está fazendo uma apresentação. Onde o autor está tratando de um tema, de um problema. E onde ele está dando a solução, é tentar encontrar as divisões gerais de um livro. Ah, pessoal, será que eu consigo? Consegue. Se você fizer uma leitura atenta, consegue. É você começar a ler, por exemplo, perceber lá, volta no capítulo 4, perceber o que ele está dizendo, depois destas coisas. E perceber que ele mudou o ambiente. Ele estava tratando do ambiente da terra, agora está tratando do ambiente do céu. A gente lê, gente, não só repetindo palavras, a gente tentar enxergar isso. Ah, isso acontece na primeira leitura? Nem sempre. Aí eu vou sempre acertar todas as divisões do livro?
Nem sempre, mas o problema não é acertar. É encontrar divisões, e talvez você encontre divisões muito próprias da sua leitura. Você leu e você vai ler de novo agora, você fala, mas aqui, olha, aqui parece que o autor mudou o assunto. E você vai falar, pastor, eu descobri que no meio dessa divisão tem uma outra. E tem muitas divisões internas das divisões. Você quer ler o livro e entender a carta? Lembra que o Neil escreveu, né? Letra querida, quanta saudade tenho de ti. Estou num quarto escuro em Nova York. Menos, né? Estou num quarto escuro em Nova York, de frente para o Central Park. As luzes da cidade. Lembra daquela apresentação? Aí depois ele falou, olha, hoje eu saí e fui fazer isso. E você vai ver uma mudança na cara. Aí no final da carta ele fala, não vejo a hora de voltar para o Brasil, voltar para o meu emprego, lá no Mackenzie, voltar às compras, voltar à feira no Brasil. Olha, está vendo? Ele está agora concluindo. Então a gente tem que começar a ler a Bíblia com mais atenção. Quando eles sentaram para escrever, eles não ficaram assim, num transe. Deixa eu ver o que eu escrevi. Eles estavam pondo no coração esse eu escrevi. Há o começo, meio e fim nela. Não sentirem tudo que a palavra nos diz. Irmãos, por favor, encontrem essa estrutura por vocês. Não adianta vocês anotarem e falar, o livro de Apocalipse é essa estrutura. Vocês têm que ler e enxergar. Tá? Tem que ler o livro de Apocalipse para vocês poderem aproveitar mais. E eu também poder aproveitar mais a aula para a gente conversar a partir do que vocês dão de retorno. Tá bom? Tem 2 semanas, semana que vem no final? Ah, é aula em conjunto? Ah, já é na semana que vem? Ah, você que vai dar aula. A aula em Apocalipse? Não. Ele já tem outros planos. Tá bom? Irmãos, eu vou voltar nessas mensagens. Eu vou sempre enfatizar essa mensagem dos filhos sendo protegidos pelo seu Senhor. Sempre vamos voltar. Esse é o nosso tema. Vocês vão perceber um tema dominante em Apocalipse. Tá bom? Alguma pergunta para a gente poder encerrar? Não? Vamos falar da Babilônia, né? Vamos falar da Babilônia, os capítulos 18 e diante.